queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos guarde e, por intermédio dos Espíritos bons, nos envolvam nas blandícias de paz, nas vibrações da espiritualidade maior, graças a cuja emanação nós nos sentimos sintonizados nas esferas mais altas da vida. Buda, o príncipe Siddhartha Gautama, quando elaborando o pensamento que serviria de base para o pensamento budista, ao fazer uma jornada de peregrinação pela Índia e pelo Oriente, examinando o sofrimento humano e aqueles pilares fundamentais dos elementos que mais tarde seriam base das 4 nobres verdades que constituem a base fundamental do pensamento budista, estabeleceu em uma das suas suras, em um dos seus discursos, que o espaço e o infinito e o tempo é tão difícil de compreender, é tão difícil de entender, que somente o espaço, infinito e tempo pode compreender o tempo, o infinito e o espaço. Essa expressão de Buda diz, de maneira categórica, a respeito das grandezas, entre aspas, para me utilizar de uma expressão da matemática, diz dos elementos abstratos que norteiam o pensamento do homem, que norteiam a forma do homem interagir, seja no pensamento religioso, seja fora dele, e um deles, o tempo, é desafiante. O tempo é objeto de reflexões, é objeto de excogitações das mais sofisticadas até hoje. Porque até hoje não se sabe muito bem entender e mensurar o tempo cronológico e o tempo psicológico. Até onde é o tempo uma sucessão de eventos de maneira absoluta e até onde é algo que também tem a ver com o funcionamento interior do indivíduo, associado não apenas ao seu aparato biológico, seus ciclos biológicos, seu ritmo biológico, mas, sobretudo, a experiência que ele tem a respeito da sucessão dos eventos que por ele passam ou pelos quais ele passa pelos eventos. O tempo é um tema, conforme dizia Buda, porque Buda queria dizer isso, que os elementos abstratos são difíceis de serem apreendidos e assimilados pela mente humana. Porque as abstrações, espaço, tempo, infinito, não conseguem ser definidas de maneira total pela mente, que não é absoluta, é limitada. E a mente humana tenta entender as coisas através de definição. E toda definição é uma limitação. A verdade é que o tempo recebeu as mais belas colocações ao longo da história, associada à filosofia e à mitologia. É célebre a mitologia a respeito do tempo, que o associa a um dos primeiros deuses do Olimpo, Cronos, que, segundo a tradição, seria filho de Gaia e de Urano, respectivamente a terra e o céu. E Cronos, segundo a tradição mitológica, porque a mitologia tem essa beleza, essa fantasia, esse recurso argumentativo, esse potencial heurístico, ou seja, o potencial de verdade, esse potencial de ilustrar coisas abstratas através de metáforas, porque a metáfora tenta abarcar algo que as palavras diretamente não conseguem fazê-lo, que as palavras não conseguem lograr alcançar. Por isso os contos, por isso as parábolas, por isso as tradições culturais associadas aos folclores, quase sempre de maneira alegórica, de maneira metafórica, para dar conta, o que levou mais tarde aos grandes estudiosos da mitologia dizendo que os contos mitológicos ao longo dos tempos revelam a psique humana, aspectos dessa complexidade que Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, chamava de arquétipos, que são os padrões universais da humanidade que se encontram no inconsciente coletivo. Portanto, o mito do tempo é associado a esse Deus, filho de Urano e de Gaia,
que depois de ter sido gerado nos primeiros deuses, mais tarde gerou seus filhos. E os filhos de Cronos são todas as coisas. E os deuses, especialmente o Deus de todos os deuses, e o próprio Zeus, disse a ele que era necessário que ele destruísse as coisas e os seus próprios filhos, porque do contrário, seria destruído por eles. E a partir daí, diz a tradição mitológica que Cronos, pintado inclusive uma bela pintura de um dos grandes imortais da história da pintura, Salvador Dalí, vai ser ilustrado como aquele que devora todas as coisas. O tempo seria esse devorador e que teria a missão de destruir ou de renovar todas as coisas e situações. Na sua lógica conhecida, Aristóteles estabeleceu em um dos seus livros que o tempo é uma espécie de sucessão de partes em conjunto e, portanto, matematicamente poderia ser dividido, dimensionado, quantificado. Através do que surgiu uma série de elementos associados ao pensamento científico para tentar medir o tempo do ponto de vista da física clássica, do ponto de vista da ciência empírica, material. A verdade é que o tempo, do ponto de vista astronômico, está associado aos fenômenos cíclicos do planeta que proporciona a sucessão dos dias, dos tempos, das estações, que proporciona também a transformação das coisas, o suceder das épocas e a modificação dos seres. Mas é na esfera comportamental, na esfera simbólica que o tempo é desafiante. Porque a verdade é que os estudiosos do comportamento humano, mesmo nas neurociências, investigam a realidade do tempo e a noção de tempo que a criatura carrega e qual a diferença, qual a identificação ou qual a semelhança, qual a similitude do tempo cronos para o tempo psíquico. Em que medida a experiência do indivíduo interior tem a ver com aquilo que acontece no mundo factual, no mundo de verdade, entre aspas, no mundo objetivo, e se é que ele tem noção, tem acesso à verdade objetiva, à verdade absoluta, se não, através das suas percepções, que já é uma leitura da verdade ao seu redor. A verdade é que os estudiosos, inclusive, chegam à conclusão que não há, até hoje, uma dimensão neurológica ou neurobiológica a respeito do tempo específica no organismo humano. O que significa dizer que o aspecto psicológico é impressionante e talvez é relevante na ideia sobre o tempo. O tempo, do ponto de vista subjetivo, é uma experiência através da qual o indivíduo tem uma sensação de que as coisas passam. E essa sensação é variável, mais rápida ou mais devagar, de acordo com uma série de elementos, uma série de fatores que acontecem no seu interior. Não é por outra razão que a ideia pintada na Idade Média e na cultura e literatura medieval associa o inferno como uma experiência de eternidade. Talvez porque uma intuição de que o remorso, a consciência de culpa, um sofrimento da alma dá ao indivíduo uma sensação de que não vai ter fim. Porque um sofrimento de lágrimas não dá para ser contabilizado em minutos no relógio. O indivíduo perde um pouco a noção do cronos para ficar na sua experiência que em alguma medida parece não ter fim. Essa é a sensação do inferno. E que de alguma forma hoje, segundo James Hollis, o notável psicoterapeuta norte-americano, um dos maiores psicoterapeutas do mundo atual, vai dizer que essa é a associação do inferno teológico com a experiência de alguns sofrimentos psíquicos, notadamente a depressão, que dá uma sensação do indivíduo estar vivenciando um tempo diferente das outras pessoas. É muito comum os pacientes com transtorno de humor, especialmente na depressão, relatarem de ter a sensação de que o tempo está passando muito devagar ou que as outras pessoas estão passando muito rápido e ele está devagar diante das coisas. É uma sensação psicológica de que ele não consegue acompanhar o suceder do tempo convencional. É essa sensação de que o dia nunca acaba. Certa vez uma paciente me relatou isso. Ela me relatou que ela dormia ruim e acordava pior. E quando ela acordava, ela tinha a sensação, por conta do quadro depressivo, que mais um dia que vai demorar de acabar.
Portanto, a experiência psicológica sobre o tempo, muito característica, que tem as tintas pessoais. Da mesma forma que a alegria parece não ser contabilizada em minutos, a tristeza também não. Parêntese, parece que a nossa alegria passa muito rápido e a tristeza parece ser muito demorada. É porque essa experiência ainda é nossa. A experiência nossa, onde a gente cultiva e se fixa mais nas experiências negativas. E por essa razão, essa sensação de que Schopenhauer dizia que a felicidade, a alegria é sempre algo que é muito fugidio. E a tristeza é que é o permanente. Ele era um filósofo pessimista. Para ser filósofo já é um negócio, né? Já é pessimismo. Agora, ser chamado filósofo pessimista é porque ele caprichou bastante na tradição dele. Porque ele dizia que a felicidade de hoje também é sofrimento, porque a falta dela amanhã. E a saudade do que se teve e que se perdeu amanhã. Então, para Schopenhauer, a experiência do tempo era um suceder de sofrimentos. Jung, já citado por nós, deteve-se a examinar o tempo quando elaborou, na sua teoria psiquiátrica e psicológica, o conceito de sincronicidade. Graças a experiências que aconteceram com ele, que nós iremos relatar, Jung começou a elaborar uma série de construtos e uma série de conceitos de que podem acontecer eventos que são acasuais, ou que não são causais, que não são de causa e efeito, mas que o efeito parece vir antes da causa, que parece alterar a ordem das coisas, e parece ser esses fenômenos a explicação de alguns acontecimentos que são considerados coincidência, entre aspas. E através de um livro que ele elaborou essa teoria de maneira muito sofisticada, com um repertório da cultura dele, aliás, muito sábio, ele concluiu em torno da sincronicidade a respeito desses fenômenos, que o tempo tem uma dimensão psíquica muito mais complexa do que nós imaginamos. E é a partir daí que Jung começa, em nossa forma de entender, namorar, se relacionar com os chamados fenômenos paranormais. Aliás, fenômenos esses com os quais ele se deu a vida inteira, especialmente aqueles fenômenos de retrocognição, acesso ao conhecimento do passado, e pré-cognição, conhecimentos antecipados do futuro, que era o nome que a parapsicologia e a metapsíquica davam, na época, a esse fenômeno, que também é conhecido como pré-ciência. Fenômenos paranormais, que ele, ao longo da vida, procurou tentar investigar, ora negando como psiquiatra, ora especulando uma série de teorias, porque a vida de Jung é feita de um conflito imenso sobre isso, a ponto de chegar no final da vida, conforme narra a sua biógrafa, Aniela Jafé, em Memória, Sonhos e Reflexões, chega ao final da vida, não tendo certeza de nada, não negando nada, não aceitando nada, e não tendo respostas para nada. A minha vida é uma grande interrogação e não tenho certeza de coisa nenhuma. Disse ele, esse gênio do comportamento humano, porque ora acontecia fenômenos que ele não conseguia dar conta, ora ele tentava dar conta, graças à sua formação materialista de psiquiatra e de gênio do século XIX e XX. A verdade é que esses fenômenos não foram descobertos por Jung. Estão presentes ao longo do tempo. Pesquisadores antes e depois deles se detiveram a examinar esse fenômeno. Alguns foram narrados por historiadores não religiosos que se deram conta de fenômenos de pré-ciência. Plutarco, o historiador de Roma, escritor da época, narra um sonho de Calpurnia, a terceira mulher de Júlio César. Ela sonha e visualiza, narrado por Plutarco, que não era espiritualista e religioso, por antecipação, e conta para o imperador a morte que ele deveria ter nas escadarias do Senado, quando vários indivíduos do Senado avançam sobre ele e lhe dão várias lançadas de faca, de lança, até a morte, liderados por Brutus e sua traição. O próprio Plutarco, mais tarde, narra que no segundo triunvirato, quando Marco Antônio, Otaviano e Bruto disputavam o poder de Roma, por isso o triunvirato, um governo de 3 triunos, através daquela batalha cruel, antes de Marco Antônio suicidar-se com Cleópatra, a rainha do Egito, entrando em uma batalha, associando-se a Otávio e entrando em guerra contra Brutus, um dia, diz Plutarco, que Bruto estava dormindo na sua tenda, depois de uma batalha e uma guerra, e alguém entra, driblando praticamente os guardas, e aparece como seu anjo mau, e diz ele que estava perseguindo há muito tempo, e lhe diz: Brutus, eu lhe espero na cidade de Filipos, porque lá você experimentará
o peso da minha punição. Ele pega a arma, desembainha a espada, mas aquela figura desaparece diante dos seus olhos. Um fantasma? Ele chama a soldadesca que não sabe do que se trata. Um fenômeno espiritual, mas não era apenas um fenômeno espiritual, porque aquela entidade invisível tinha uma presciência de tal forma que na cidade de Filipos, na famosa batalha com Filipenses, ele é vencido e opta pelo suicídio antes de ser alcançado pelo exército de Otávio e de Marco Antônio. Heródoto de Alicarnasso, o historiador do povo grego, narra que Apolônio de Tiana, um grande cristão do Império Romano, em 96 da nossa época, 96 depois de Cristo, já idoso, falando à juventude cristã em Éfeso, simplesmente é tomado por um estado alterado de consciência, começa a tremer e fica pálido e começa a visualizar algo que diz à juventude que estava estupidificada diante daquelas informações que deixaram todos espantados. Vejo no Império Romano agora Tito Flávio Domiciano, o imperador de Roma, sendo assassinado. Que o matem, que jogue o seu corpo nas águas do rio Tibre, que o assassine esse miserável que ameaça a nossa vida. E depois volta à lucidez ao normal, diante da vergonha de todos, com aquela notícia que certamente era falsa, com aquela informação que era esquisita, e todos começaram a sair dali com medo, porque quando o imperador soubesse daquele boato, não iria deixar pedra sobre pedra em Éfeso. Mas depois de 2 semanas, chegam as galeras romanas com a informação de que naquela hora e naquele dia, conforme a paranormalidade de Apolônio de Tiana, Tito Flávio Domiciano foi assassinado. O que significa dizer? Não há presciência antes do tempo, mas que o indivíduo pode, de repente, além do espaço, visualizar acontecimentos não com os olhos materiais, em espaço que não é o espaço presente. E que talvez haja também a possibilidade de visualizar acontecimentos num tempo que não é um tempo presente. Essa é mais ou menos a ideia. Mais tarde, é célebre as centúrias de Nostradamus, simbólicas, mas algumas delas não apenas simbólicas, feitas de símbolos, mas claras, diretas, objetivas, como é o caso da previsão que ele deu da morte de Henrique II. A morte do imperador que ele descreveu com detalhes e escreveu. Mais tarde, o Duque de Sully vai narrar que Henrique IV, alguns dias antes da sua morte, descreveu um sonho que ele teve, onde ele era vítima de um acidente e era morto por uma carruagem que passava por cima dele. E isso aconteceu conforme a história. A Dolce Pucella de Doremi, a virgem donzela de 14 e 15 anos, Jeanne d'Arc, a famosa Joana d'Arc, ainda adolescente, começou a ser vítima de fenômenos paranormais impressionantes, a ponto de narrar o coroamento de Carlos VII, o rei da França, anos antes de Carlos VII subir ao poder, e outras ocorrências que aconteceriam com aquela jovem adolescente, demonstrando os fenômenos psíquicos que aconteciam com ela. O astrônomo francês Nicolas Camille Flammarion, no seu livro O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, narra 76 casos de sonhos, alguns que ele verificou e investigou, sonhos premonitórios. Sonhos que se sucederam, que aconteceram. E o próprio Carl Gustav Jung, já mencionado por nós, em várias ocorrências, ele tem fenômenos esquisitos que ele não consegue explicar. Certa vez, em 1913, ele sonha com o planeta Terra, fora do planeta Terra, visualiza o planeta Terra e vê uma onda de um oceano que começa a se levantar e parte na direção do mapa onde está a Europa. E naquele local, onde era a região da Europa, aquela onda oceânica invade praticamente a Europa inteira. 1913. Ele acorda e diz: a humanidade vai ser vítima de uma grande guerra. 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial. E assim acontecem vários fenômenos que se sucedem com ele, e ele vai dizer: como é que o meu inconsciente saiu do corpo e viu coisas que ainda não se deu? Algumas ocorrências, ele sonha com cidades, e depois quando ele vai visitar cidades, Berlim, algumas cidades da Europa, algumas cidades do Oriente, como a Índia, Nova Delhi, Jaipur, algumas regiões da própria Europa, Bélgica, França, e quando ele pisava os pés no chão, depois de pegar um trem ou uma condução, ele tinha certeza de onde tinha uma padaria na esquina, onde ele tinha
algum ambiente cultural, alguma livraria, parecia conhecer já o lugar. Essas expressões do déjà vu, expressão francesa do déjà visto, que ele tentava entender através de explicações psicológicas. Mas ele vai dizer como é que o meu inconsciente saiu do corpo, foi para um lugar e viu coisas que depois eu vi. E tentava dizer, e tentava estabelecer uma teoria toda ela baseada no inconsciente coletivo. Mas não conseguia explicar totalmente esses fenômenos de antecipação de ocorrências, de percepção da realidade. Mas há outros fatos mais impressionantes ainda. Abraham Lincoln, aliás, caso registrado nos anais da cultura norte-americana. O presidente norte-americano, certa vez, no final já da existência, ele sonhou um sonho muito esquisito. E ao acordar, ele chegou a narrar para sua esposa um sonho que a esposa ficou algo chocada. Ele disse à esposa ao levantar, em determinado dia, eu sonhei que estava vindo o enterro na Casa Branca. E eu me aproximei e todos velavam um corpo que eu não conseguia enxergar. Até que eu me aproximei de alguém e disse assim, quem é que está sendo enterrado aqui? E alguém disse, o presidente. E ele despertou. 2 dias depois, ele é assassinado por John Booth, amando de Edwin Stuart, naquela matança, naquele caso de assassinato que comoveu a América na época, em função dos ideais de libertação, da escravidão e outras coisas que ele defendia. Ivone Pereira, a médium brasileira do Rio de Janeiro, conheceu no começo do século XX um médium, que ela vai dizer, foi o maior médium de incorporação que eu conheci. Olha que Ivone Pereira conheceu Chico Xavier. O médium se chama Silvestre Lobato. Esse médium, ele a conheceu e participou de algumas reuniões com ele. O médium entrou em transe em 1915 e começou a falar, logo mais a humanidade vai ver aparelhos que captam ondas do ar e essas ondas se convertem em sons e a gente pode ter informações. E isso só é o começo, porque depois esses aparelhos serão quadrados e transmitirão não apenas som e imagem. E isso é apenas o começo do futuro da humanidade, antecipando as comunicações pelo rádio e mais tarde pela televisão. A própria Ivone Pereira, na obra Recordações da Mediunidade, vai dizer que em 1940 viveu uma experiência que deixou ela impactada durante dias. Uma experiência na qual ela teve um sonho, sai do corpo, um sonho consciente, um desdobramento consciente, não era um sonho, e visualiza uma cena que deixou ela impactada pela emoção. Um homem que ela nunca viu, amarrado em uma corda, enforcado, morto, com os olhos esbugalhados para fora, as insígnias, a roupa diferente, estranha, que não era tradicional da cultura brasileira, algumas insígnias como se fosse de um general. Ela leu ainda a expressão italiana Duce, não conseguia entender, não conseguia compreender, nunca havia visto aquele homem. Aquela cena impactava, ele estava rodeado de pessoas, parecia ter sido massacrado por aquelas pessoas, totalmente morto, enforcado, a corda pendurada numa parede, num teto de uma parede, e as pessoas ao lado, algumas festejando. Ela acordou impactada pela emoção e uma voz lhe dizia, ele é um antigo imperador romano, e falou o nome do imperador, que está de volta reencarnado. 1940. Alguns anos mais tarde, ela vê essa mesma imagem no jornal que ela pega. A morte de Benito Mussolini. Aquele homem que ela viu no sonho, ela agora visualiza no jornal. Quando chega à sua casa em Barra Mansa do Rio de Janeiro, com todas as características e a insígnia, a expressão do Duce em italiano, aquele grande chefe do fascismo italiano, ali colocado na sua imagem, ali perfeitamente de acordo com o sonho que ela teve, com a experiência que ela viveu. No Evangelho de Jesus, há uma série de fatos de premonição, de pré-cognição, ou de presciência, como preferir, ou de profecia, como a cultura popular costuma dizer, o profeta. O profeta na cultura hebraica não era profeta de ver o futuro, mas era um médium. Mas mais tarde essa palavra no popular, profeta é aquele que antecede o futuro, né? Que antecipa o futuro. Caiu, fez uma espécie de deturpação aí, uma distorção popular. A verdade é que na época de Jesus é uma série de fenômenos, inclusive o próprio Senhor, Marcos capítulo 13, versículo 1 a 33, o sermão profético de Marcos, ele vai falar sobre o templo de Salomão, onde uma pedra não ficaria sobre outra, porque os apóstolos estavam ali
adorando e admirados com aquela beleza do templo, aquela beleza daquele templo que foi embelezado várias vezes, destruído e reconstruído, que tinha uma palha de ouro, uma parreira de ouro, que tinha uma série de estátuas que era um orgulho da antiguidade, da cultura israelita. E ele vai dizer, em verdade eu vos digo que não ficará uma pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele antecipou a destruição do templo, a invasão de Tito, e nesse sermão profético ele antecipa a erupção vulcânica do Vesúvio, no ano 70, quando tocou fogo em Roma, quase na Roma inteira, e antecipou uma série de guerras, e no sermão profético de Marcos também antecipa acontecimentos morais, acontecimentos sociais, e alguns acontecimentos, inclusive sociais e sociológicos, que estão se dando ainda nesse momento, que estão acontecendo ainda nesse momento atual. O Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, e também no Antigo, na Bíblia hebraica, é rica de fenômenos de antecipação. A antecipação do cativeiro do Egito, do cativeiro da Babilônia, pelos grandes profetas como Isaías, Jeremias, Elias, os grandes fenômenos de presciência. E no próprio Apocalipse, quando João recebe, segundo o próprio escrito de João, é levado em sonho para conversar diretamente com o Senhor, e recebe a visão apocalíptica, muito simbólica, aliás, e muito difícil o texto de interpretar e de entender, porque João parece receber conteúdos que são arquetípicos, que falam de temas que se repetem na humanidade. Daí, ao longo das épocas, o povo queria interpretar o Apocalipse de João ao pé da letra, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse seriam 4 criaturas que geraram guerra, e ao longo dos tempos, algumas criaturas foram nomeadas como os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Ao longo dos tempos. Depois disseram que eram 4 elementos destrutivos, né? Petróleo, droga e assim por diante. É isso? É e não é. Porque são temas que se repetem na humanidade. Esses 4 cavaleiros são temas maiores, que a depender da época se encaixam no contexto da época. Porque João estava falando de conteúdos. É como se João falasse de copos, e a depender da época esse copo é preenchido por um suco ou por uma outra coisa, por um recipiente. Para falar de maneira simples, o arquétipo é essa estrutura que contém o líquido da época, que tem o sabor da época, a depender de cada momento. A verdade é que o Apocalipse de João antecipa coisas impressionantes. Antecipa coisas tecnológicas atuais, só que João não tinha a linguagem e não tinha os termos, não tinha o vocabulário que a gente tem hoje. Então, por exemplo, no Apocalipse de João se antecipa guerras, inclusive guerras nucleares e guerras de avião. Agora, como é que João ia falar de avião de guerra se não existia nem essa expressão, essa palavra? Aí está lá no texto de João, gafanhotos que cospem fogo. Gafanhotos de ferro que cospem fogo. É assim que está no texto do Apocalipse. E que botam ovos, as bombas. Olha que coisa. Porque a visão psíquica ele teve, só que ele colocou com as palavras que ele tinha. Gafanhoto ou pássaros, a depender da tradução da Bíblia, né? Pássaros que cospem fogo. São os aviões de guerra. E assim por diante. Então, nós estamos diante de fenômenos extraordinários. Em 1927, um menino ainda jovem, quase adolescente, numa reunião espírita. Ele ainda não era espírita, mas estava vivendo alguns fenômenos estranhos. A sua irmã, Luísa, estava internada no hospital psiquiátrico, no manicômio. E ele pediu ajuda naquele casal espírita, Dona Carmen e seu Hermínio Perácio. Dona Carmen Perácio era uma extraordinária médium e uma paranormal de clarividência. O menino Francisco Cândido Xavier senta na mesa, ainda temeroso com aqueles fenômenos. Dona Carmen começa a psicografar uma mensagem direcionada a ele, e depois que acabou, olha para ele e tem um transe, tem uma visão psíquica e vai dizer ao marido, Hermínio, eu estou vendo uma chuva de livros caindo na cabeça desse rapaz. Ele será um extraordinário médium psicógrafo. Era, portanto, uma premonição, uma presciência sobre aquilo que iria acontecer. Allan Kardec tentou estudar esse fenômeno. Fenômeno, aliás, muito difícil de explicar. Allan Kardec, na sua época, que não tinha, inclusive, o conhecimento que a gente tem hoje, a cultura que a gente tem hoje, porque a humanidade não havia avançado ainda, conseguiu, como ninguém, explicar de uma forma simples, clara e lógica o fenômeno ou os mecanismos da presciência. Por antecipação, Allan Kardec deixa claro na obra A Gênese, que está sendo homenageada pela casa, que está sendo comemorada pela casa, a obra Gênese, que é o trabalho de fôlego de Allan Kardec, quando ele já era um homem experiente em contato com o mundo espiritual, publicada já no final da sua existência,
depois das 4 obras anteriores da codificação kardeciana, que aborda não apenas Deus e as causas primárias, os elementos gerais do universo e constitutivos do universo, primeira parte do Livro dos Espíritos, que ele aprofunda a Gênese, mas também as passagens controvertidas e difíceis do Evangelho de Jesus, aquelas mais difíceis, associadas aos milagres e aos fenômenos, como também os fenômenos de transição, os temas difíceis da filosofia e da teologia espírita, agora que ele era um homem maduro e experiente no trato com o mundo espiritual. A obra Gênesis não é uma obra apenas de ciência, mas é uma obra sobre as causas primárias, sobre a divindade, sobre a providência divina, de uma forma coerente, de uma forma lógica, de uma forma específica. E no capítulo 16 da obra Gênesis, a teoria da presciência, Allan Kardec, assessorado pelos espíritos, enfrenta um tema como esse. E nesse capítulo, ele já começa o capítulo dando uma metáfora. Uma metáfora que quando a gente lê, a gente acha que é simples a metáfora, mas que ele está tocando em coisas muito profundas. Ele vai dizer no começo do capítulo que nós podemos supor que a teoria da presciência pode ser explicada. Possivelmente um espírito explicou ele dessa forma, com essa metáfora. Ele passou a humanidade assim, penso eu. Podemos explicar a teoria da presciência nos seguintes termos. Imagine alguém conduzido por uma locomotiva, por um veículo, sendo conduzido por esse veículo a certa velocidade e não visualiza de repente o que está na estrada logo mais. E alguém que visualiza esse veículo e que está fora do veículo, em cima de uma montanha, e que consegue ver o trajeto. A pessoa que está dentro do carro, ele não falou carro, falou veículo. A pessoa que está dentro do veículo, dentro do carro, em certa velocidade, nem sempre vai ter condição de frear ou evitar, de repente, um buraco, uma situação inesperada que vai surgir lá adiante. Mas essa pessoa que está panoramicamente em cima do monte, está vendo o trajeto, consegue visualizar. Essa pessoa em velocidade alta, certamente vai tombar num buraco. Ou vai tombar numa cratera lá adiante. Para ela, diz Allan Kardec, é futuro. Para essa pessoa que está vendo de maneira panorâmica, é presente. E ele vai dizer, com essa metáfora, nós tentamos explicar a teoria da presciência. Os espíritos evoluídos. Os espíritos desmaterializados, os espíritos mais elevados, estão em cima de uma montanha e vê acontecimentos que nós, mergulhados na matéria densa, situamos em passado, presente e futuro, e para eles já são presente. Já é um presente. Essa é a ideia da metáfora da teoria da presciência, onde ele vai associar espaço e tempo. O espaço específico e o tempo. E vai estabelecer que o tempo está associado também a uma localização, em que acontece a coisa, em que acontece o fenômeno, em que acontece a situação associada a um espaço específico. E a partir desse espaço se pode prever, a depender da perspectiva, o que vai se acontecer, a depender da elevação dos espíritos. Ele está falando dos espíritos desencarnados. Na obra kardeciana, espírito é sinônimo de desencarnado. Homem é sinônimo de encarnado. É assim que ele coloca na obra. E ele vai dizer que os espíritos elevados, portanto, têm essa visão panorâmica de acontecimentos que possivelmente vão se dar. E que já estão se dando. Só que aquele que está mergulhado no evento não percebe que já está se dando. Porque está em outra perspectiva. Está vendo as coisas de outro ângulo. É essa a ideia. Mas Kardec conclui o capítulo dizendo que há limites para o homem de penetrar e de acessar o futuro. Porque Deus é o Criador. E para Deus, ele tem acesso às coisas, tem acesso às situações, tem acesso aos acontecimentos futuros. Do contrário, não seria Deus. Mas a criatura tem um limite nesse acesso para não lhe entravar o livre-arbítrio, para não perturbar o livre-arbítrio. Se a gente soubesse de tudo aquilo que irá acontecer, ademais, diz Allan Kardec, algumas coisas que vão nos acontecer dependem das nossas opções, das nossas escolhas, mas ainda assim, se a gente soubesse tudo o que iria acontecer, talvez a gente não agiria de uma maneira tão espontânea como a gente agiria se a gente não soubesse. Imagine se eu soubesse que amanhã, antes das eleições, a gente vai desencarnar. Certamente essa ciência do fato afetaria o nosso comportamento atual, alteraria a nossa forma de se conduzir hoje.
essa incerteza das coisas, essa limitação de conhecimento, dá ao homem o livre-arbítrio mais espontâneo. O mérito pelo bem que faz, diz Allan Kardec, e o demérito pelo bem que não faça. Portanto, dá mais liberdade, mais autonomia. Esse texto de Allan Kardec é tão belo, é tão profundo, que eu recomendo ler. Porque, de maneira simples, de uma maneira acessível, Allan Kardec toca em coisas muito profundas. Vou exemplificar. Teoria da relatividade do tempo de Albert Einstein. Allan Kardec antecipou Einstein quando, em uma linguagem muito mais complexa, em uma linguagem muito mais difícil, não apenas aquela equação E igual a mc ao quadrado, aquilo ali era a conclusão da teoria da relatividade, de que a depender da massa que se cresce, o tempo também se dilata. Mas não é apenas aquilo. Einstein falava de uma dilatação do tempo e associava tempo sempre com espaço. A depender do espaço, o espaço altera o tempo. Ele diz isso e demonstra, inclusive, com cálculos matemáticos, inacessíveis a mim, que não sou da área. Mas ele consegue, inclusive, demonstrar isso. E ele diz que a aceleração influencia no tempo, a aceleração de um corpo. Daí a ideia de que se um corpo se movimentasse na velocidade da luz, poderia viajar no tempo. A ideia hollywoodiana que os filmes exploram da viagem no tempo. Mas como um corpo que tem massa, do ponto de vista da física, é impossível ele viajar na velocidade da luz. É impossível um corpo que tem massa viajar na velocidade da luz. Fica só na teoria a possibilidade de viajar no tempo. A verdade é que Allan Kardec aborda essa questão. Einstein chamava a dimensão tempo associada ao espaço. Ele falava espaço-tempo, uma dimensão só, espaço-tempo. Allan Kardec fala isso. Quando ele fala aquela metáfora da aceleração do carro, de um espaço específico, das perspectivas diferentes. Mas não apenas isso. Einstein falava de gravidade, que a gravidade também altera o próprio tempo. Daí a aceleração, a gravidade, o espaço alteram o tempo, apontam nos buracos negros, a aceleração do tempo ser completamente distorcida. Tudo isso Allan Kardec abordou de uma forma simples, de uma forma clara, de uma forma tranquila, de uma forma acessível para todos nós. A teoria da relatividade do tempo e do espaço são tão importantes que se a gente tem hoje GPS, é por causa da teoria da relatividade de Einstein. Daí você coloca no Waze um lugar para você ir, e aí o Waze diz exatamente o tempo que você vai chegar lá. Como é que ele sabe? Baseado na teoria da relatividade do tempo e do espaço. Aliás, a teoria da relatividade do tempo, quando Einstein pensou nessa teoria, ele nem imaginava que ia ter essa utilidade toda, porque os cientistas são assim. Às vezes fabricam uma coisa que para a vida dos mortais, dos normais, não tem utilidade nenhuma, mas para eles é impressionante aquilo. Só o tempo. Einstein nunca imaginar que até micro-ondas só seria possível por causa da teoria da relatividade. Mas aí é outro assunto, para a gente não adentrar muito. A verdade é que Allan Kardec vai dizer que para o Criador não há nem passado nem futuro, mas um eterno presente. E aí a gente choca com uma coisa que a gente não consegue entender. E aí eu vou dizer logo, vou confundir. Vou deixar a cabeça da gente pior. Mas a intenção é essa. Em vez de dar respostas, gerar mais dúvidas. Allan Kardec vai dizer que para Deus nada é inacessível. Mas aí se choca com a ideia da teoria da pré-determinação que Santo Agostinho e Lutero defendiam. Se Deus já tem acesso a todo o futuro, então o futuro está escrito. Cadê o livre-arbítrio? Onde está o livre-arbítrio? E se o futuro está escrito, cadê o mérito? Já está pré-determinado? As escolhas que eu estou fazendo já estavam todas previstas? Esse dilema é dilema de grandes pensadores, que se debatem sobre isso. E que nós, na nossa mente de encarnado, não conseguimos entender. Sabe por que não conseguimos entender? Kardec diz isso? Porque a gente não entende a divindade. A gente não consegue ainda entender o que é a divindade. Kardec vai dizer, a gente sabe o que ele não pode deixar de ser, mas não sabe o que ele é. Os atributos que Kardec categoriza de Deus, soberanamente justo e bom, imaterial, é aquilo que, pela lógica, ele não pode deixar de ser. Mas não é aquilo que ele é realmente. Porque, bem, se Deus nem existe, eu costumo dizer isso, porque o que existe é a criatura. A criatura que tem existência, porque está dentro do tempo e do espaço. Deus não existe, porque Deus criou o tempo e o espaço. Ele está acima do tempo e do espaço. Dá para compreender? Não dá. Como diz Jean-Yves Leloup, Deus é. Qualquer outro adjetivo é nosso, é a nossa imagem e semelhança.
Deus é bom. Não, Deus é a bondade. É outra coisa. Por isso que quando o jovem chegou a Jesus, bom mestre, ele diz, ninguém chamei de bom, porque só Deus o é. Mas mestre sim, eu sou. É como se Jesus sabe dizer assim, meu rapaz, você sabe realmente o que é bom? Você está dizendo que eu sou bom? Você não sabe o que é o Pai. Esse sim que é bom. Porque Jesus é um espírito puro, mas ele é criatura. E ele está infinitamente distante do Criador. Porque Criador não se compara com criatura. Daí a parábola do filho pródigo fala de um pai de família indo atrás do seu filho que se perdeu. A cultura de Israel ficou escandalizada com aquela história. E Abraão Yosha Heschel, o notável rabino judeu, vai lançar uma obra chamada Deus em Busca do Homem, examinando a parábola do filho pródigo e dizendo uma coisa que os católicos e protestantes dizem, como é que a gente nunca pensou nisso? Nunca pensamos nisso. A parábola do filho pródigo fala de um pai de família que depois que o filho saiu, pegou a herança do pai, isso era absurdo para a cultura israelita, saiu, pegou a herança do pai, acabou a herança do pai. Primeiro que pegar a herança do pai antes do pai morrer era uma desonra. O patriarca iria simplesmente considerar aquele filho morto. E o filho volta para casa, não é o filho que vai atrás do pai. O pai sai correndo para receber o filho na porta. Isso não existe na cultura judaica da época. Isso era um absurdo. É como se Jesus quisesse dizer para o filho pródigo que não é a criatura que está correndo atrás de Deus, é que Deus está correndo atrás da criatura. Está o tempo todo buscando a criatura. Daí tem um ADR com Deus. E vai para onde? Me afastar de Deus. Não existe fora de Deus. Então, Allan Kardec examina isso. Essa dilema de predeterminação e livre-arbítrio, conhecimento de Deus do futuro e livre-arbítrio, é um dilema que a gente não consegue equacionar. Eu vou dar a opinião que eu já li de um autor e que eu considero aquilo que a gente talvez consiga mais próximo entender. É aquilo que eu consigo entender de mais próximo, de mais coerente sobre esse dilema. É o seguinte. Eu tenho um filho de 3 anos. E às vezes eu consigo prever o comportamento dele. A mãe consegue mais. Olha para ele e diz, vai fazer isso. E dito e certo ele faz. Previ o comportamento dele. Porque conhece tanto menino que consegue antecipar. Agora imagine de Deus. Talvez essa seja a melhor compreensão que a gente tenha. Deus conhece tanto a criatura que já sabe o que ela vai fazer. Sem que com isso ela tenha o seu livre-arbítrio limitado, evitado. Parece ser a melhor forma de a gente compreender a onisciência divina, sem retirar o livre-arbítrio. Allan Kardec, no entanto, nesse capítulo, examina o que está por detrás da presciência. E ele vai dizer, é um mecanismo da alma, é a própria alma do encarnado que vê, que às vezes se desprende dos liames materiais e consegue subir a montanha, a metáfora da montanha, e visualizar. Quase sempre são seres um pouco mais desmaterializados do mundo. João no Apocalipse, Nostradamus nas Centúrias que nós citamos, e alguns outros vultos veneráveis, mas nem sempre, não é regra geral, mas na maioria das vezes é. No entanto, é anímica, a própria alma, mas pode ser também mediúnica. Pode ser que o espírito venha e dê uma informação de algo que vai acontecer ou que possivelmente vai acontecer. Kardec cita no capítulo Cristóvão Colombo, que conseguiu, nas suas investigações, chegar ao objetivo. Chico Xavier, no entanto, vai dizer que aquela presciência de Cristóvão Colombo tem 2 fenômenos ali. 2 fenômenos que passam despercebidos. Veja como a teoria é complexa e é difícil. Um deles é o seguinte, Cristóvão Colombo, segundo o próprio Emmanuel por Chico Xavier, já esteve naquelas regiões em outras encarnações e guardava na sua memória inconsciente a noção, por isso que ele conseguiu não se perder e chegar lá, em Honduras e mais adiante nas Américas. Por quê? Porque, segundo a tradição, ele foi mais de uma vez viking e mais tarde teria sido a personagem famosa da tradição histórica Marco Polo. Voltou como Cristóvão Colombo. E o segundo fato é que na sua viagem, que demorava anos, às vezes meses e anos, a sua esposa, Filipa Perestello, que havia desencarnado e ele não sabia, apareceu em visão mediúnica, orientando ele a chegar lá em Honduras. E ele não sabia. Mais tarde, diz Chico Xavier que Filipa Perestello reencarna no Brasil como Alta de Souza. E ele voltaria várias vezes como Bartolomeu de Gusmão, o padre, inclusive aqui da Bahia, aviador que queria voar no seu balão.
E mais tarde voltaria à Terra como Santos Dumont, o pai considerado da aviação ao lado dos irmãos Wright, que mais tarde, vendo os aviões usados para a guerra, optou pelo suicídio. Veja que é um espírito notável nas investigações, na exploração do espaço, mas não era espírito totalmente avançado moralmente. E que mais tarde voltou numa reencarnação anônima, com um problema cerebral, em função do suicídio, inclusive próximo ao próprio Chico, como ele narra. Kardec faz um alerta, no entanto. Vai dizer que há muitos fenômenos que dão provas de ser presciência, de ser conhecimento antecipado do futuro real, mas muito cuidado, porque há fenômenos de presciência que não são verdadeiramente presciência. E os médios têm que ter muito cuidado, porque os médios sentem tanta coisa, os médios que estão aqui sabem do que eu estou falando. A gente sente uma coisa aqui, sente uma coisa acolá, outro dia está sentindo outra coisa diferente. É uma antena que está captando o tempo todo as coisas. Ter muito cuidado. Porque às vezes a gente está conversando com uma pessoa e de repente a gente tem uma sensação de que algo vai acontecer e aí tem uma visão. E nem sempre é exata aquela visão. Pode ser uma autossugestão do médium. Muita gente me procura e diz assim, eu tive uma sensação futura. Tenha calma, não se empolgue, não vá falando. Porque se o médium for falar tudo que ele sente por aí, ele vai ser internado no manicômio. Tem que ter, porque é tanta coisa difícil até de explicar. Tenha calma. E outra coisa, se você sente alguma coisa, passe de uma forma que seja discreta e não exaltada para fazer escândalo. Você tem uma sensação de que a pessoa não está bem, que vai acontecer alguma coisa na saúde dela. Fulano, você está cuidando da saúde? Está tudo bem com você? Você foi ao médico? Ó, cuidado se você for pegar a estrada. Não, eu estou sentindo que... Aí você vira um guru e depois as pessoas vão cobrar de você. Seja discreto na orientação. Porque a ideia mediúnica não é fazer escândalos. E muito cuidado com datas e épocas precisas. Kardec tem um texto sobre isso. Ele vai dizer no Livro dos Médiuns e na Gênesis ele repete, muito cuidado. Porque quase sempre os espíritos superiores não demarcam uma data específica. Porque uma data específica depende de muitos acontecimentos. Os espíritos superiores, eles veem alguns movimentos coletivos, por exemplo, guerra. Às vezes as guerras estão sendo elaboradas, nós não estamos percebendo. André Luiz narra isso na Segunda Guerra Mundial, que os espíritos da colônia já estavam se preparando antes da Segunda Guerra. Por quê? Porque consegue penetrar psiquicamente nas intenções dos indivíduos, consegue ver a coisa de maneira ampla, ver aquela tendência, como um estudioso das ciências sociais, que consegue antecipar fenômenos sociais. Então os espíritos conseguem ver por conta de causa e efeito, de uma dedução convencional. Mas uma data precisa, tem uma criatura em São Paulo que todo ano ele prevê uma tragédia em uma região de São Paulo, que um avião vai cair em determinado prédio. Inclusive ele registra a patente dessa profecia. No dia que o avião cair, ele vai ficar famoso. Todo ano ele renova. Ele renova, inclusive paga direitos autorais para registrar isso em cartório, a sua previsão. Então, muito cuidado com essas épocas precisas. Ah, vai ser 2000. Eu já vi o mundo acabar algumas vezes. 2000 tinha gente que se matou para não esperar o mundo acabar. Os espíritos entraram nessa em uma época. 2012, por causa do calendário maia, e aí o mundo vai se acabar. Agora 2019, eu quero dizer uma coisa, não vai ser 2019. Nem a regeneração da humanidade vai ser 2019, nem nada disso. Não há data. Kardec diz no Livro dos Médiuns, toda data precisa, toda data específica pode ser sintoma de mistificação. Muito cuidado. Então, é necessário ter cuidado. Mas Kardec vai examinar um mecanismo. A alma do encarnado se desprende na dupla vista, na segunda vista, no sonambulismo, no êxtase, e consegue visualizar coisas, né? Coisas que vão se suceder. Agora, tem coisas cotidianas que muito mais cuidado ainda. Porque há situações cotidianas que são fruto das nossas escolhas. Que não dá para prever assim. E em alguns momentos a gente fica sugestionado. Aí você vai na Buena Dicha, na tradição da adivinhação, e a pessoa olha para você assim, nesse ano, você vai namorar com alguém. Aí você fica induzido, sugestionado, e quando sai, a primeira aprovação que você encontra, você namora. Muito cuidado. E algumas coisas são lógicas. Alguém da sua família vai ter um problema de saúde esse ano. Meu Deus, qual é a família que não tem problema de saúde? E a gente fica aqui no sugestionado e começa a querer ver as coisas do que foi dito. Muito cuidado. Não estou dizendo que não haja paranormais verdadeiros e legítimos. Há fenômenos autênticos. Mas muito cuidado, porque a gente corre o risco dessas coisas cotidianas do dia a dia, de entrar em obsessão,
espíritos brincalhões, que não têm acesso à verdade, que querem gerar ridículo, inclusive ridículo no próprio médium. Há médiuns que dão informações que são verdadeiras, são informações mediúnicas, mas que a informação é falsa, no sentido que é o espírito brincalhão, que quer colocar o médium no ridículo. Então temos muito cuidado, por isso que o espiritismo não se interessa muito por esse profetismo de adivinhar o futuro, até porque isso tem a ver com as escolhas nossas. Se a gente soubesse de tudo, muita gente chega para mim e diz: será que eu vou encontrar minha alma gêmea no mundo? Eu digo: se eu soubesse, que maravilha. Agora cuidado para a alma gêmea não se tornar algema ou alma gemida. Então Kardec vai dizer que essa faculdade da visão da alma, normalmente algumas pessoas são dotadas porque desenvolveram ao longo de reencarnações, que depuraram que no mundo material é como se os laços que nos prendem, porque o espírito, quando mergulha no corpo, a matéria amortece a sensibilidade do espírito. Kardec fala isso várias vezes. E alguns espíritos que se elevam mais conseguem sair um pouco mais da matéria, mesmo no corpo, e visualizam as coisas de maneira mais clara, as coisas espirituais, que Kardec chama coisas extraterrenas. Ele usa isso. E que do ponto de vista social e comportamental, são aquelas pessoas que têm um tato psicológico, que tem uma sensibilidade de compreender as pessoas, que tem uma certa intuição, uma argúcia, e que mais desenvolvida dão a visão psíquica, a visão da alma, essa visão profunda da realidade, né, de penetrar as coisas, e desencarnado, muito mais. Fora do corpo, muito mais. Uma percepção notável. Mas é convencional, é de bom tom examinar tudo isso. Entender que temos aí ocorrências do passado, que ao nos defrontarmos, temos a sensação de estar repetindo. Kardec vai dizer que muitas vezes no sonho, o indivíduo, porque no sonho o indivíduo se desprende da matéria, tem uma liberdade maior, às vezes acessa acontecimentos, volta, e Kardec vai dizer, em algumas pessoas volta com uma certa intuição. E quando acontece a coisa, eu sonhei com isso, eu vi isso. Em outras volta com a percepção nítida. E em outras, para não perturbar o indivíduo, os espíritos intencionalmente apagam a lembrança, porque perturbariam a sua vida, o seu dia a dia. E há situações que podem ser previstas pelas tendências nossas. Quer ver uma dúvida muito comum no Evangelho? A traição de Judas. Como é que Jesus sabia? Como é que Jesus perceberia? Chico Xavier deu entrevista dizendo que Judas não estava programado para trair Jesus. Porque ninguém nasce para fazer o mal. Ninguém nasce para ser traidor, ninguém nasce para agredir ninguém. Na programação de uma reencarnação, porque se eu nasço para fazer mal ao outro, então eu não tenho responsabilidade disso, porque já estava programado. Não. Mas Judas reencarnou com certas tendências que ele deveria vencer e não conseguiu superar totalmente. Essas tendências acabaram eclodindo. Jesus conhecia tanto o discípulo que antecipou. Mais do que isso, na última ceia, quando ele fala sobre a traição, ali estava também no fenômeno de clarividência. Psiquicamente ele penetrou naquilo que o apóstolo já estava alimentando na cabeça. Já estava cultivando na mente. Já estava inconciliável com os doutores da lei, do Sinédrio. Então quando ele vai dar o pão, ele diz, faz o que tem que fazer. Ele havia penetrado psiquicamente. Antecipado não apenas nas tendências de Judas, não apenas na telepatia, mas também no conhecimento da situação, porque ele sabia inevitavelmente que ele ia sofrer algum tipo de processo. Se não fosse por meio do apóstolo, seria por meio de outra circunstância. É, portanto, de bom tom a gente pensar nisso tudo. O texto de Kardec é fenomenal, porque narra coisas muito impressionantes. Algumas pessoas me perguntam, mas Flávio, como é que é o tempo? André Luiz descreve a ideia nas colônias espirituais, nas chamadas cidades espirituais, do tempo conforme o tempo nosso, mas no mundo espiritual o tempo é diferente. É um tempo psicológico. Mas, no caso dessa literatura mediúnica, Kardec diz isso no texto. Há espíritos ainda ligados à Terra, e André Luiz é intencional, ele está descrevendo espíritos que ainda guardam uma certa analogia com o mundo físico, porque se André Luiz descrevesse anjos, espíritos sublimados, não tinha nem linguajar para passar para nós. Se ele descrevesse uma região de espíritos totalmente puros, a gente não teria nem utilidade para a gente, e seria distante para a gente, ele não teria nem vocabulário. Ele narra aquela média da população que desencarna. E por que então a ideia de que há sol no Rio de Janeiro, há meio-dia no Rio de Janeiro, sol também na colônia? Porque como a colônia ainda há uma construção psíquica próximo da atmosfera da Terra, está sujeita à rotação e translação da Terra.
só que o sol é mais nítido, só que o clima é mais vivaz, descrito por André Luiz. Muita gente não gosta da obra de André Luiz, até rejeita, eu não sei porquê. Porque, na verdade, a literatura mediúnica de André Luiz não é para narrar todos os casos do mundo espiritual, mas algumas experiências particulares, e não de anjos. Alguns dizem, mas André Luiz copiou, ou outros médiuns copiaram. Eu já peguei obras mediúnicas, inclusive de médiuns não espíritas, que nem sabem o que é espiritismo, e que psicografaram cidades espirituais bastante análogas com a experiência de André Luiz. Recentemente eu estou lendo uma obra de Sunda Singh, o maior cristão da Índia, que saiu peregrinando pela Japão e pela China, nem sabia o que era espiritismo, e psicografou uma série de mensagens sobre essas experiências que ele via em regiões espirituais. Mas, claro, estamos falando de situações circunscritas. Allan Kardec, no capítulo de A Gênese, nós já estamos terminando, ele fala sobre isso. Que há espíritos ainda ligados ao planeta Terra que sofrem ainda pelo perispírito, não sutil, não totalmente sutil, ainda denso, a influência dos fenômenos físicos. Eu estou falando de espírito materializado demais, porque tem espírito tão materializado, diz Kardec, que a porta se fecha e ele acha que não vai passar pela porta. E ele espera a porta abrir para ele passar. Ele acha que ele não atravessa a parede, embora a matéria do perispírito atravesse a parede. Mas ele acha, por conta da densidade e de uma percepção psicológica, que ele está encarnado. Mas mesmo os espíritos já desprendidos dessa experiência, em cidades espirituais, eles muitas vezes guardam uma vivência ainda vinculados ao plano. Não são espíritos ainda angélicos, então ainda guarda uma certa analogia, e André Luiz descreve essas situações, onde ainda sofre os fenômenos do mundo físico, a rotação da Terra, a translação, porque o tempo na Terra tem a ver com rotação, com translação, com essa contagem que em outros planetas não se dá. Para concluir, gostaria de narrar rapidamente um caso muito breve de uma obra mediúnica não muito conhecida entre nós, mas extraordinária. A obra Herculanum, da médium Vera Krizanovska, médium russa, uma das maiores médiums do século XX, médium mecânica, inclusive, de psicografia mecânica. Essa médium que viveu na cortina de ferro, no regime de Stalin, na época em que espiritualidade e religiosidade era reprimida, e ela psicografou uma série de obras notáveis. Essa obra, Herculano, foi editada pela própria Federação Espírita Brasileira, aliás, Manuel Quintão, o presidente, que havia rejeitado Ivone Pereira a princípio, que era um rigoroso na aceitação das obras mediúnicas, leu essa obra e aceitou pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira. Herculano narra a história de um homem já velho, um cristão, venerando, chamado João o Eremita. João o Eremita tem um momento que ele tem um transe e faz uma regressão a vidas passadas. Era mais ou menos o século I, e ele volta ao tempo na época do Cristo, e se vê como um soldado legionário romano, participando do momento final da crucificação. No dia em que Jesus foi preso e passou a noite numa prisão, antes de ser crucificado, ele foi o soldado que ficou à frente da cela de Jesus. E teve um diálogo. Ele ficou tão impressionado com aquela figura lhe passou tanta coisa especial, que quase antes de amanhecer, na madrugada ainda, ele volta-se para Jesus e diz mais ou menos assim: eu quero lhe propor uma coisa, eu vou libertar a cela, você sai e eu fico no seu lugar. Porque a tua tarefa, a tua missão é mais importante. Fica emocionado. Diz Rochester, por Vera Krizanovska, que o Cristo olha com aqueles olhares penetrantes para ele e diz: meu amigo, você acha que eu lamento a minha morte? Muito pelo contrário, eu me alegro, eu me exulto. Você acha que nesse mundo ingrato, onde o mal predomina, eu me alegro de estar conivente com a fuga na calada da noite, quando eu sou inocente e ajo de maneira justa? Não, meu amigo, eu não deploro a minha morte. Eu quero ser erguido para dar o exemplo do martírio e do sacrifício total com a vida. Mas eu não recuso o teu sacrifício. Morrerás por mim. E diz Rochester que o Cristo tomou uma expressão ainda mais fulgurante, como se estivesse antecipando acontecimentos futuros, e vai dizer: eu te vejo amarrado a um poste, labaredas de fogo ao seu redor, e tu estarás dando a vida por mim. Mas não agora, mais tarde. João Eremita volta-se dessa regressão e diz que depois dessa experiência, ele contava isso, e a partir daquele momento ele sonha várias vezes com ele amarrado em um poste, sendo devorado por labareda de fogo, isso no século I, depois de Cristo. E aí Rochester tem uma nota de rodapé dizendo assim, nota de rodapé: premonição do ano de 1415, na personagem de Jan Hus,
aquele que antecedeu a Reforma Protestante, que foi um dos pais intelectuais de Lutero, quando pregava o cristianismo simples, fora do latim, e que foi condenado em 1415 pelo Concílio de Constança. Que profecia, 14 séculos antes, antecipou esse acontecimento, e que ele foi martirizado pelo Concílio de Constança, pela Inquisição. 14 séculos depois aconteceu isso. Só para acabar, no momento final, antes de ser tocada a labareda de fogo, uma senhora, uma idosa católica, chegou com o ramo que estava tocando fogo e as substâncias crepitantes, né, ali em volta dele. Ela chegou e disse: em nome de Deus, te depuro, e joga. E as labaredas começam a tomar conta do corpo de Jan Hus, que olha para ela com compaixão e diz: santa, santa ignorância. Daí vem essa ideia de santa ignorância. A ignorância em relação à coisa sagrada, à coisa santa. Porque era um ignorante, na verdade. Não era uma inquisidora da Inquisição. E o fogo começou a tomar conta dele. E antes de ele se asfixiar pelo monóxido de carbono, ele tem uma outra profecia. Uma profecia enigmática da vida de Jan Hus. No final, ele olha para os inquisidores e começa a dizer: vós hoje assais o pato. Porque Hus, sobrenome dele, em tcheco, significa pato ou ganso. Vós hoje assais o pato. Mas eu vejo que chegará o dia que um cisne voará sobre as vossas cabeças e vós não conseguireis alcançar. E morreu. Há duas explicações sobre esse cisne. Um deles diz que esse cisne foi Lutero, que a Inquisição não pegou, e que deu origem mais tarde, graças ao pensamento de Hus, à Reforma Protestante. E um segundo, que é escrito por Viana de Carvalho, por Divaldo Franco, em uma das obras, vai dizer que esse cisne, ele estava antecipando a futura reencarnação dele, porque Jan Hus voltaria mais tarde reencarnado como Allan Kardec. E o cisne seria a doutrina espírita. Quando Allan Kardec apresenta a obra espírita, houve um auto de fé em Barcelona, na Espanha, para queimar os livros espíritas. 300 obras espíritas foram queimadas em praça pública. E Kardec escreveu uma nota dizendo: não podem mais queimar os homens, porque o direito não permite mais. E por não queimar os homens, queimam os livros, mas não podem queimar as ideias. Porque mesmo que queimassem os homens reencarnavam de novo, seriam médiuns novamente, receberiam as obras e novamente estaríamos aí diante do progresso, porque não dá para queimar os espíritos. Ele diz isso na sua conclusão. Portanto, meus amigos, a teoria da presciência é essa teoria admirável, que nos vem falar sobre fenômenos morais, sobre o desafio moral de ser cada vez melhor. Não importa o que vai nos acontecer no futuro, porque nós estamos construindo o nosso futuro. Os grandes acontecimentos da reencarnação são previstos porque nós escolhemos antes. Ah, por que está acontecendo isso comigo? Eu não escolhi. Às vezes escolheu antes do berço. A escolha foi antes, prévia. Mas o livre-arbítrio faz com que as nossas opções, felizes ou infelizes, construam felicidade ou infelicidade, desdita ou ventura. Portanto, insistamos no bem. Se nós não temos a liberdade total porque sofremos o efeito do passado, pisamos sobre os espinhos que muitas vezes atiramos, podemos, mesmo pisando em espinhos, semear flores. Porque depois o caminho que a gente vai trilhar é sobre essas flores que estamos semeando. O bem será sempre o teu advogado de defesa, diz o Espírito Emmanuel, em bela mensagem por Chico Xavier. Muito obrigado, muita paz.